mas eu tive o prazer de poder passar um longo tempo com ele, conversando a respeito que ele havia ministrado na sexta-feira. Eu fiz isso no domingo pela manhã. E então ele elevou o tom. O pastor Alessandro, ele é muito bom em nos auxiliar a relembrar o passado, em conhecer o que foi que fez e por que fez, o significado das coisas, e nos mostrar o caminho pelo qual a igreja percorreu para que nós chegássemos até aqui hoje. E a minha missão hoje, que está no meu coração, é tentar não olhar muito para o passado, mas olhar um pouco para o presente e tentar enxergar alguma coisa no futuro, na vida dessa igreja inteligente. Haja visto que fomos inundados já com bastante informações que o colega ministrou nesses 2 dias. Mas no folder que ele passou para a gente, algumas coisas aqui me chamaram muita atenção. Primeiro, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, que diz assim: mas se eu me demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. É óbvio que esse aqui é uma recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, né? E a gente sabe que o contexto histórico é que o apóstolo Paulo estava em um lugar e ele envia Timóteo para um outro lugar, dizendo para Timóteo, você vai ter muitas dificuldades, você vai passar por muitas adversidades. Eu estou mandando aqui algumas dicas para você de como você deve proceder quando essas dificuldades vierem. Mas é o seguinte, pode ser que eu me demore para chegar. Na verdade, Paulo estava já começando a perceber que a vida dele estava muito em risco e poderia ser que ele não chegasse nunca. Então é mais ou menos assim: olha, se eu morrer, continue. As respostas para as perguntas que virão, elas já estão dentro de você. Era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo para o recém-enviado Timóteo. Olha, Timóteo, ele não quis ser fatídico, não quis ser fatalista e dizer: olha, talvez eu não apareça, porque isso poderia desmotivar o líder que ele havia empossado há pouco tempo. Então ele diz a ele: olha, talvez eu me demore. E aqui ele coloca um segredo para Timóteo, que ele revela um segredo a Timóteo, dizendo para Timóteo que as respostas estavam dentro dele. E isso é uma coisa que existe na vida da igreja e que eu acho que tem travado a igreja. Às vezes nós ficamos com perguntas dentro da igreja, sendo igreja, por muito tempo. Às vezes nós estamos vivendo perguntas por muito tempo. Às vezes nós estamos tendo dúvidas por muito tempo. E a gente tem a maneira humana de resolver as perguntas. Qual é a maneira humana? Pergunta para alguém. Desde pequeno na escola a gente é orientado a perguntar para alguém. Pergunta para o professor. E aí a gente vem para a igreja, no ambiente eclesiástico, e a gente diz assim: não, vou perguntar para o presbítero, vou perguntar para o levita, vou perguntar para o pastor, vou perguntar para o apóstolo. E a gente tem uma hierarquia de pessoas dentro da nossa mente, já dizendo: alguém vai me dar essa resposta. Porque a gente está esperando uma resposta vinda de alguém, quando na verdade Deus já colocou a resposta dentro do nosso coração.
a resposta já está aí. E tem mais esse texto de Timóteo, da epístola a Timóteo, da carta a Timóteo, ela é uma coisa muito interessante, porque a igreja vivia isso constantemente naquela época. Eu não sei se, eu acredito que o pastor Alessandro deve ter se inspirado nisso, né? Quase todos os comentaristas que eu li, eles fazem uma alusão a esse texto, ao templo de Diana em Éfeso, que possuía gigantes de ouro puro. Era um templo de uma deusa pagã. E ele colocou aqui: somos a igreja, coluna e fundamento da verdade. E isso é verdade. E os comentaristas disseram que é verdade, e eu também acredito que é verdade. E eu me lembro do seguinte, irmãos: como é que funciona isso? Qual é o modus operandi dessa questão de a igreja ser coluna e fundamento da verdade? É porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, mas está conectada diretamente a Cristo. Só que a igreja, enquanto antes do arrebatamento, ela está de ponta cabeça. A igreja, ela está de ponta cabeça. Mas por que, apóstolo, que a igreja está de ponta cabeça? Bom, vou explicar para você. As colunas, tanto as gregas como as romanas, elas não eram feitas de uma peça única. Não existiam pedras naquele tamanho colossal de 20, 30 metros de altura. E mesmo que se quisesse transportar uma montanha, isso era impossível. Então os gregos e os romanos, eles trabalhavam a rocha, cortavam a pedra em blocos quadrados. Depois de cortarem aquelas pedras em blocos quadrados, os romanos empilhavam aqueles blocos, uma em cima da outra. Os artífices iam até as pedreiras, cortavam as pedras, e depois de as pedras cortadas, elas eram transportadas até o lugar onde a coluna ia ser erigida, e depois vinha o arquiteto e fazia o teste em cada uma das pedras. Ele pegava um martelo e dava marteladas em cima daquela pedra quadrada. Ele batia várias vezes. Se aquela pedra trincasse, esfarelasse, ele retirava aquela pedra. Ela não passou no teste. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. E como é que funciona isso? A pedra mais dura que ele encontrasse, a mais firme que ele encontrasse, o artífice mandava cavar um buraco no chão, e então ele colocava essa pedra mais dura no chão, e em cima dessa pedra ele amontoava todas as outras pedras. A coluna era erigida uma pedra em cima da outra, uma pedra suportando a outra. Só que a coluna mais dura e mais firme ficava embaixo. E é por isso que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É o Cristo enterrado na terra, morto por 3 dias. É esse Cristo, é nesse Cristo salvífico que a igreja está empilhada. A igreja é a coluna da verdade. A igreja não é a verdade, mas a igreja é a coluna da verdade, que é o Cristo que está enterrado. E é por isso que eu uso a expressão de que a igreja, ainda o corpo, ainda está de ponta cabeça, porque ainda estamos firmados em Cristo aqui.
Mas um dia nós seremos arrebatados e as coisas irão mudar e nós seremos como Ele é. Agora, como trazer tudo isso? Essa igreja coluna, essa igreja firmada, essa igreja doutrina, essa igreja forte, essa igreja que passa pelas épocas sem se esquecer o que aconteceu na vida dela. Como é que isso vai se perpetuar na vida dessa igreja? Bom, é uma igreja moderna, uma igreja inteligente. E ao longo do tempo, irmãos, nós como igreja inteligente precisamos aprender a olhar para o futuro e nos preparar para ele. E eu preciso olhar para o futuro, saber dos desafios que vão vir, mas eu preciso entender que as respostas para o futuro já estão dentro de mim. Cristo já colocou em nós a resposta para o futuro. E quando eu olho para o futuro, um futuro breve, 2023, você já pensou em 2023? Eu posso. Eu nem estou pensando em 2023. Se você não pensa em 2023, cuidado. Tem alguém pensando em 2023 por você. E aquilo que eles planejarem pode te alcançar. Se você não planeja o teu futuro, alguém vai planejar no teu lugar. E esse futuro planejado por esse terceiro vai te ser imposto. E quando a gente olha para 2023, a gente sente muita apreensão, está todo mundo preocupado do que vai acontecer, do que não vai acontecer, e a gente já está vivendo isso há algum tempo. Eu acho que desde o ano 2000 que a gente já está vivendo, todos os finais de ano, uma apreensão, alguma coisa vai acontecer no outro ano e ninguém sabe o que é, e não dá para, e a coisa aperta o coração da gente. Eu me lembro que a gente já passou por tanta coisa, como por exemplo, diziam que o calendário maia marcava que o mundo ia acabar. Depois disseram que os computadores iam acabar. Vocês estão lembrados? Meu Deus, como eu respondi perguntas naquela época. Bug do milênio, bem lembrado. E todo mundo perguntava. Depois eu me lembro de uma época quando o Papa estava quase morrendo, e a troca do Papa, aquela coisa toda, e o anticristo, essa coisa toda, e todo mundo curioso, e aquela perguntarada toda, e as pessoas perguntando coisas nas quais as respostas já estavam dentro delas. E as perguntas que realmente importam não estavam sendo feitas. Se 2023 vai ser uma catástrofe, ou se 2023 vai ser um ano abençoado, independente de como seja esse ano, a igreja vai ter que se posicionar e vai ter que fazer aquilo que ela nasceu para fazer. Amém. Verdade. Irmãos, quando uma catástrofe se aproxima, o que a gente faz? Quando uma coisa muito boa se aproxima, o que a gente faz? Em ambos os casos, tanto para o bem como para o mal, a igreja sempre se posicionou da mesma maneira. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo ali para 1 e 2 Tessalonicenses, a gente percebe nas palavras da igreja que havia uma preocupação da igreja com duas coisas: os que haviam morrido e como ia ser quando eles fossem arrebatados. O apóstolo Paulo vai responder isso. Ele vai dizer assim: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, porque ao soar da última trombeta, aqueles que dormem ressuscitarão primeiro, e logo após nós que ficarmos vivos, subiremos. E o apóstolo Paulo, ele gasta muito inglês, entre aspas, não havia isso ainda, muito grego, né? Muito koiné, para poder explicar isso para a igreja. Mas era uma pergunta que afligia o coração da igreja, mas a resposta já estava lá. Jesus já tinha dito em João capítulo 14:
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não vos houvesse, não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Mas a igreja ainda estava com as mesmas perguntas, e a pergunta que realmente importava, ela não fazia, porque a igreja às vezes pergunta o que, mas a igreja não pergunta o como. Como é que nós vamos viver como igreja inteligente, igreja coluna da verdade, o ano de 2023? Como é que você vai viver? Quais vão ser suas prioridades espirituais? Quais são as prioridades que o céu está colocando para você? Você já decidiu que rumo você vai tomar? E independente se 2023 é uma catástrofe ou se 2023 vai ser um ano próspero e abençoado, a gente precisa entender que a igreja naquela época, e a palavra apostólica rema para isso, para a igreja, ela dizia: não pare de pregar. Aleluia. Como é que eu vou passar pela dificuldade? Pregando. Como é que eu vou morrer? Pregando. Como é que eu vou lutar as minhas guerras? Pregando. Não pare de pregar. Qual é a resposta para se 2023 for uma catástrofe? Pregue. Se 2023 for uma bênção, pregue. As almas precisam ser alcançadas. Quando uma catástrofe se aproxima, o que todo mundo faz? Se você ficasse sabendo agora, aqui, que metade de Paranaguá ia ser vaporizada por uma bomba, eu te garanto que todo mundo ia correr no WhatsApp para avisar alguém. Não é verdade? De uma catástrofe. Sai daí, filho! Vem para cá com a mãe! Vem para cá com o pai! A gente ia dizer isso. Então, se 2023, se você acredita que 2023 vai ser uma catástrofe, manda um WhatsApp para as pessoas e diz para elas assim: venham para a igreja, que Jesus está voltando. Agora, se você acredita que 2023 vai ser uma bênção, vai dar tudo certo. Quando você tem uma festa muito abençoada, um lugar muito bom, uma água muito pura, você não convida as pessoas que você ama para estarem lá com você? Você não avisa todo mundo? Vamos junto com a mãe, vamos junto com o pai lá, vamos junto com os irmãos, vamos avisar fulano de tal, olha, corre lá pegar, tem um dinheiro lá que você deixou no banco. A gente avisa todo mundo. Irmãos, nós precisamos trazer isso para a nossa vida espiritual, porque a igreja responde tanto ao bem como ao mal do mesmo jeito. Como? Pregando o Evangelho, ganhando almas para Jesus. Aleluia. Eu quero que você abra aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Abra aí Atos 8, no verso 16. Perdão, Atos 8, 14. Aliás, mais uma vez, perdão, minha memória, irmãos, 8:1, é o Covid, né? Pode botar a culpa nele. 8:1 diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram o corpo de Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava os homens e as mulheres e os lançavam na prisão. Olha que cenário terrível. E às vezes a gente olha para isso aqui, a gente está pensando que a gente está falando do Alexandre. Não, Alexandre o Grande, o general Alexandre o Grande. O macedônico lá, o grego, que era um general terrível. A gente pensava
Quando lê isso aqui, a gente nunca imagina que era o apóstolo Paulo, que na época ele era Saulo. A gente nunca imagina que esse homem que fazia isso, que perseguia a igreja, que ia de casa em casa e que tinha no coração dele o desejo de destruir a igreja, que um dia esse cara ia escrever um texto onde está escrito o seguinte: que ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Serei como símbolo que tine e como o sino que retine. Queridos, não dá para enxergar esse Saulo aqui. Então era um sinal de que o momento que a igreja está passando era um momento de grande aperto. Eu tinha comentado sobre esse texto na minha casa com a Leila. Eu falei, pensa bem, todo mundo fugiu da cidade, só ficaram os apóstolos. Todo mundo foi embora. Ninguém aguentou a perseguição, só ficou os apóstolos. Mas como é que a igreja respondeu a esse nível de batalha? Versículo 4: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Diga, repita comigo: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Então, como é que eu tenho que responder a esse 2023 que se aproxima? Pregando a palavra. Aleluia. As minhas orações têm que ser no sentido: Senhor, como é que eu vou fazer? Não é o que eu tenho que fazer em 2023. Irmãos, aqui eu quero retomar o raciocínio primeiro. Vamos fazer a pergunta correta. Não vamos perguntar para Deus: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Isso já está dentro de nós já sabemos o que é. E Ele falou não apenas para nós, mas falou para a igreja que veio antes de nós. Então nós já sabemos o que temos que fazer em 2023. É pregar o Evangelho. Aleluia. Se você ficar pobre em 2023, prega o Evangelho. Se você ficar rico, prega o Evangelho também. Se você estiver doente em 2023, prega o Evangelho. Se você estiver saudável, pregue o Evangelho. Aleluia. Se você tiver tempo, pregue o Evangelho. Se você não estiver muito ocupado, pregue o Evangelho também. Por quê? Nós já sabemos o que temos que fazer em 2023. Aí a gente vai para o final do ano perguntando para Deus: o que o Senhor quer de mim? Não, Ele já está mostrando para a gente. Irmãos, quanta gente tem necessidade de Jesus. É verdade. Você já parou para pensar: se Deus agora levasse você para voar aqui em cima dessa rua, quantas casas aqui estão precisando de Jesus? Então a pergunta não é o que, porque o que eu já sei. A pergunta é o como. Como eu vou pregar esse Evangelho? Como eu vou ser usado na escola? Como eu vou ser usado no emprego? Como eu vou ser usado na prefeitura? Como eu vou ser usado na esquina? Como eu vou ser usado na fila do pão? Como eu vou ser usado? Como é que o Senhor quer me usar para pregar o Evangelho? E aí, irmãos, é que reside a coisa. Aí é que a coisa vai se afunilando. Porque aí é que a igreja precisa ser inteligente para viver em 2023 o plano de Deus e não o plano de si mesmo. Quando uma catástrofe se aproxima, ou quando uma coisa muito boa está se aproximando, a gente avisa as pessoas. Eu quero convidar você a avisar as pessoas em 2023 que Jesus está voltando. E tem uma coisa que um amigo meu disse há algum tempo atrás. Ele me contou que havia um pastor, e esse pastor trabalhava com casas de recuperação, e ele estava chegando no final, muito cansado, e ele estava triste, porque o trabalho com pessoas que estão se recuperando em casa de recuperação
esgotável demais. E esse pastor estava querendo desistir, e ele conversando com o amigo, também pastor, tomando café, e esse amigo dele é meu amigo, e ele me contou. Ele disse que, ele conversando com ele, disse assim: existe alguém que pode fazer o que você está fazendo? Ele disse: não. Então a obra desaparecerá, e não irá parar, ela vai desaparecer. Como é que você deixou as coisas chegarem a esse ponto? E eu gostei muito dessa pergunta. Como é que você deixou as coisas chegarem a esse ponto? Ele não sabia responder. Deus deu para os dois ali uma frase. A frase era: sozinhos nunca. Aleluia. Ninguém é coluna sozinho. A coluna é feita de várias pedras. A igreja, ela caminha em unidade. Aleluia. Quando estamos cansados, é porque andamos sozinhos por muito tempo. O segredo, irmãos, da longevidade está no outro. Sozinho nunca. A resposta para 2023 é: ainda que você comece 2023 sozinho, você não pode terminar 2023 sozinho. Olhe para 2022 e veja onde estão os teus irmãos. Quando Deus desce para falar com Caim, Deus pergunta para Caim: Caim, onde é que está teu irmão? E isso é interessante e impactante, porque a resposta de Caim é a resposta ainda de muita gente nos nossos dias. E qual que é a resposta de Caim? O que eu tenho a ver com ele? Por acaso sou eu o tutor? Ele quase que escreve lá, né? Ele está quase que dizendo: por acaso eu sou o líder de célula dele? Por acaso eu sou o consolidador? Por acaso eu sou o discipulador? Por acaso eu sou o presbítero dele? Por acaso ele é da minha igreja? E Deus dá a resposta para Caim: vou te amaldiçoar, filho. Eu fico imaginando, você sabe que Caim fez uma coisa terrível, né? Todo mundo sabe, Caim matou o irmão dele. Não é verdade? Caim matou Abel. Agora, pensa uma coisa: se quando Deus tivesse perguntado para Caim: Caim, onde é que está teu irmão? E Caim tivesse dito: Senhor, eu não sei onde está meu irmão está morto, o corpo está em algum lugar e eu estou aqui, me perdoa. A partir de agora eu vou cuidar do irmão que o Senhor me der. Qual seria a resposta de Deus para esse cara? Se Caim tivesse respondido diferente, qual seria a resposta de Deus para alguém que estaria diante dele pedindo perdão por não ter dado fruto, ou ter dado fruto que não presta, e agora dizendo para Deus, fazendo uma proposta, dizendo: Senhor, a partir de agora eu quero dar frutos permanentes, frutos abençoados? Qual seria a resposta de Deus? Nós precisamos, irmãos, entender isso. E aqui eu queria que você entendesse como igreja inteligente: não dá para ser igreja sozinho. A maioria, se não todos os problemas que a gente passa porque em algum momento a gente andou sozinho. E andar sozinho não tem nada a ver com estar no meio de uma multidão, porque você consegue ficar sozinho no meio da multidão. Não andar sozinho, ter alguém como teu irmão, é passar a ter compromisso com aquela pessoa, com o crescimento espiritual daquela pessoa. Porque quando eu alimento alguém, eu como junto. Amém. É verdade.
E quando eu não alimento ninguém, eu fico sem comer. E tudo aquilo que não come, morre. Eu queria que você abrisse em Marcos. O pastor falou: olha, não se preocupe com o tempo, mas eu já estou preocupado. Marcos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André. Eles lançavam a rede no mar porque eram pescadores. E Jesus disse: venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Aleluia. E olha só que coisa interessante aqui, irmãos. Você sabe que o mar da Galileia, o lago de Genezaré e o mar de Tiberíades, tudo é o mesmo lugar, de pontos de vista diferentes, mas o lago é o mesmo. É uma região um pouquinho maior que a Baía de Paranaguá, mais ou menos, mas ainda assim não tem comunicação com o mar. É um lago salgado. Pedro estava ali pescando. Aliás, Pedro e André estavam pescando e Jesus passa na praia. Como eu disse para vocês, é uma baía mais ou menos um pouco maior que a Baía de Paranaguá, não é uma baía muito grande. Então, quando as pessoas estão pescando, você consegue ver da praia várias pessoas pescando. Ou seja, Jesus provavelmente viu naquele dia vários pescadores, mas só André e Simão Pedro chamaram a atenção de Jesus. Havia muitos pescadores pescando, mas nem todos estavam aptos para serem pescadores de gente. Aleluia. Irmãos, a igreja inteligente não tem a ver com os números que ela tem, mas tem a ver com quem ela é. Porque Jesus é atraído não pela quantidade, mas Jesus é atraído por quem você é. Ele olha para Pedro e João, para Pedro e André, e ele vê uma coisa diferente em Pedro e André que ele não estava vendo nos outros pescadores que estavam pescando. E é por isso que ele decide transformar aqueles pescadores em pescadores de gente. Ele vê que eles eram irmãos. Tem coisa que só irmão faz. Irmão é uma coisa top. Claro que tem aqueles irmãos que às vezes tem aqueles acessos de raiva, né? Toda a Bíblia você vai encontrar os irmãos bons e os irmãos ruins. Tem irmão que mata, como Caim matou Abel, né? E confesso para você que às vezes dá vontade mesmo de matar um irmão ou outro, né? Você já teve o desejo no coração de matar um irmão? Né? Levantar de manhã e querer dormir um pouquinho mais tarde, o irmão vai lá e levanta o som bem alto no quarto, e você dizia lá: mãe, vem cá, senão eu vou matar esse cara. Todo mundo já teve esse desejo, mas irmão que é irmão, na última hora não mata. Irmão é uma coisa abençoada, irmãos, porque mesmo que ele faça errado, mesmo que ele seja uma ovelha negra, você continua amando o cara, estendendo a mão. Mesmo que ele faça tudo errado, mesmo que ele te desonre, mesmo que ele, daqui a pouco ele aparece, você fica meio chateado, mas você ajuda ele. Jesus percebe no relacionamento de André e Pedro que havia um sentimento diferente entre os dois. E o que Jesus viu ali? Uma oportunidade de pegar, não Pedro e nem André, mas pegar esse sentimento de unidade que existia neles e transferir, capitalizar, potencializar isso para a sua igreja, transformando a igreja, o corpo dele, em um grupo amalgamado, um grupo colado, pedras umas sobre as outras.
Glória a Deus. Unidade da igreja. Irmãos, nós temos uma missão em 2023. Como diz o apóstolo Aponis Milhões, saquear o inferno e povoar o céu. 2023, em nome de Jesus, vai ser o ano em que nós vamos ganhar o maior número de almas das nossas vidas. Amém. Ninguém aqui vai ficar sem ganhar pelo menos 2 pessoas em nome de Jesus. Você crê? Você recebe isso? Amém. 2023 nós vamos fazer isso, mas se chover, vamos fazer. E se fizer sol, vamos fazer também. E se tiver difícil, vamos fazer. E se tiver fácil, nós vamos fazer. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer juntos. Glória a Deus. Vamos pregar palavras juntos. Vamos caminhar juntos, sozinhos nunca. Verdade. Nós não podemos viver de forma isolada. Nós não podemos nos isolar, nos afastar. Nós não podemos. Sabe quem vai morrer em 2023? Quem estiver sozinho. Verdade. Porque em 2023, quem estiver sozinho vai ficar cansado. E pessoas cansadas morrem mais fácil. Quando o povo de Israel caminhava no deserto, saiu do Egito, caminhava no deserto, os amalequitas vinham pela retaguarda. Sabe quem eles matavam? Os cansados. Então, se você está cansado, eu sugiro a você parar de ficar cansado. Chega, acabou. Como é que eu descanso, apóstolo? Pregando o Evangelho. Aleluia. Mas nunca sozinho. Tem uma coisa muito top em Deus, que é legal pra caramba, e que todo pastor deve saber. E eu tento praticar isso. Mesmo que você saiba, vou dar uma dica pastoral. Mesmo que você saiba fazer alguma coisa, deixe que o outro faça. Fique ao lado dele. Leve ele. Fique ao lado dele. Motive ele a fazer. Todo mundo sabe que o Alessandro é capaz de acender todas essas velas. Por que ele me chamou aqui? Vai dizer que ele não sabe acender? Não sabe que é da esquerda para a direita, que acende primeiro do meio? Não? Vai que ele sabe. Por que ele me chamou? Quer me ensinar. Não quer andar sozinho. Nunca ande sozinho. Nunca faça nada sozinho. Eu vou visitar fulano de tal, leva alguém. Eu vou orar por fulano, leva. Eu vou convidar fulano para conversar, para tomar um café, convida mais alguém. Sempre dois é melhor que um. Se um cair, o outro levanta. O cordão de 3 dobras não se romperá facilmente. A igreja vive em unidade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém. Aleluia. Irmãos, é assim que nós vamos descansar, trabalhando, não caminhando sozinho. Glória a Deus. Agora, se eu passar a caminhar sozinho, quando Jesus olhar no barco, Jesus da praia, olhar para o mar e eu estiver pescando, porque era isso que estava acontecendo, eu vou ser só mais um. Porque quando Jesus olhar para os barcos, havia um pescador em cada barco, que era o costume daquele lugar. Mas o barco de Pedro, haviam 2. Aleluia. Naquele horário, as pessoas pescavam uma qualidade de peixe e com uma qualidade de equipamento onde eles pescavam sozinhos. Jesus passa ali e vê alguém que podia estar fazendo sozinho, mas resolveu levar outro. E a gente vê essa máxima em toda a Bíblia. Quando você olha, todo mundo aqui sabe que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. O Pai, a Bíblia diz que todo o poder é do Pai. É o Pai que divide o poder com os outros. E isso é muito interessante, porque daí você vê no Gênesis, Deus dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, Deus Pai era capaz de fazer o homem sozinho, mas Ele resolve chamar o Filho e chamar o Espírito para fazer junto. Glória a Deus.
Deus é capaz de salvar a humanidade sozinho, mas Ele mandou os profetas, depois Ele mandou Jesus, depois Ele levantou os apóstolos. Você não tem consciência que eu não precisaria estar pregando agora aqui? Basta um piscar dos olhos de Deus e a palavra que Ele tem para o teu coração desce mais rápido que 5G. Mas Ele resolveu pegar esse vaso, porque Ele não gosta de fazer as coisas sozinho. Nós não podemos, irmãos, enveredar pelo caminho dos sozinhos. E essa pandemia inculcou na mente das pessoas que elas devem ficar sozinhas, umas afastadas das outras. Na pandemia nós fomos treinados a ficar longe uns dos outros. A igreja precisa reaprender a caminhar junto. Aleluia. Esse amálgama entre irmãos que faz com que eles gostem de estar juntos, queiram estar juntos, é o que faz a diferença e que o atrai Deus. Eu vou, já que hoje estou bem à vontade aqui com vocês, eu quero encerrar com um pensamento. Geralmente o pastor é chamado para orar por enfermos em estado quase terminal. Eu já fui orar por várias pessoas que estavam em estado quase terminal, ou que haviam recebido uma má notícia dos médicos. E é claro que essa não é uma experiência, não posso dizer a você que isso é uma coisa boa e que eu me alegro quando isso acontece. Mas tem uma situação que me deixa intrigado em tudo isso. É quando de repente eu sou chamado para orar por uma pessoa que é maior que eu. Quando um irmão chama o pastor para orar por alguém que está enfermo, no subconsciente desse irmão ele pensa assim: o pastor é maior que eu, então a oração dele vai ser mais eficaz. É assim que as pessoas pensam. E é claro que a gente põe uma roupagem diferente, né? A gente põe uma roupagem dizendo assim: não, é porque está escrito que a oração da fé pode muito seus efeitos. O óleo do presbítero vai lá e vai ungir o doente e ele vai ser curado. A gente diz isso, mas não é essa a verdade. Vamos aqui abrir o livro e arrebentar com o selo. Não é essa a verdade. As pessoas veem o pastor como alguém espiritualmente maior, e é por isso o irmão mais velho, o irmão maior, e é por isso que eles chamam o pastor. Não é pelo motivo anterior, porque se fosse o motivo anterior, chamariam qualquer irmão da igreja. Mas todo mundo quer que o seu pastor vá. Muito bem, mas não é essa parte que me incomoda. O que me incomoda e me deixa intrigado quando eu vou orar por alguém, geralmente o pastor amigo meu, colega, e isso já aconteceu comigo, e me deixou muito intrigado. E eu considero esse homem que eu me lembro que eu fui lá por alguém assim, eu considerava muito maior que eu, em todos os aspectos. E de repente eu recebo uma ligação: você pode vir aqui orar por ele? E é claro, mas no caminho que meu Deus é muito mais poderoso no Senhor do que eu. Por que eu, sendo tão pequeno, estou indo lá? Não era para eu orar por ele, era para ele orar por mim. Sabe, irmãos, e isso me deixou por muito tempo intrigado. Por que eu tinha que fazer aquilo?
é que, na verdade, Deus quer que a gente caminhe junto para manter a perpetuidade da igreja. Aleluia. O maior não vai ser maior por muito tempo. Ele precisa do menor para substituir. Nós precisamos. Você é precioso demais. Tudo que tem nessa tua cabeça, todas essas experiências que você vivenciou em Deus, todos os cultos que você, todos os sobrenaturais que você presenciou, precisa ser transferido para alguém. Senão, quando você partir desse lugar, toda essa quantidade gigante de dados espirituais desaparecerão. Onde está o teu irmão? Onde estão aqueles que continuarão a tua trajetória? Onde estão aqueles que contarão as histórias que você viveu espiritualmente? Perceba como é importante e como é poderosa a ferramenta que o Senhor nos deu para 2023, pregar o Evangelho em todo o tempo. Aleluia. Não importa o que aconteça, irmãos. Não importa se vai ser bom ou se vai ser ruim. Temos que fazer o nosso trabalho. O Hanukkah de 2023, Alessandro vai ter que botar lá fora. Amém. Vai ter que pedir para o rapaz esse prédio aí da frente, já que está fechado mesmo, vamos fazer o Hanukkah lá dentro. Amém. Não sei como é que a gente vai fazer, mas nós vamos estar com esse lugar aqui lotado em nome de Jesus. E vamos aqui fazer uma vigília de Hanukkah. Cada irmão tendo uma oportunidade para contar a experiência que ele viveu do irmão que ele ganhou em 2023. De como foi o discipulado com ele. De como foi a chama e do que esse irmão sabe a teu respeito. A unção que está sobre você precisa escorrer para outro. Você não pode morrer sozinho. Você precisa transferir tudo isso que Deus deu a você. Você sozinho não é uma coluna, meu irmão. Você é uma pedra de uma coluna. É importante que a gente entenda isso. 2023 está se aproximando. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um grande trabalho pela frente. Não vai começar no dia 2 nem no dia 3, vai começar no dia 1º. Viva 2023, pregando o Evangelho todos os dias. Coloque-se em pé.